Olá. Depois que eu lancei o vídeo sobre minha percepção em relação à animação da Egg, a Marília, que é uma amiga nossa, perguntou por que eu não substituía a imagem da janela por uma outra coisa. Bem, duas coisas que me levam a não substituir. A primeira delas é porque eu não acho tão importante assim. Eu acho que a imagem que aparece na janela, para quem gosta de uma coisa bem simples, é ótimo, assim. Apesar de ser um telhado um pouco feio, porque o pessoal aqui não se deu o trabalho de passar a rede de internet por dentro. Tem um fiozão azul passando em cima desse fio de internet. Daqui a pouco o cara vai perder a conexão. Sem contar as achaduras e tal. É reconfortante ficar parado aqui olhando para o céu. Tem vários pássaros que passam aqui. Às vezes o céu está muito bonito, com umas nuvens bem coloridas, uns desenhos legais. Então, de modo geral, para mim não faz tanta diferença o que está aparecendo na imagem. Tanto que eu até pensei depois tirar o áudio, só o áudio. Tem alguns sites que fazem isso, eu pego meu vídeo do YouTube e puxo o áudio e publico em outro lugar. Tava pensando em fazer isso. A segunda coisa, eu acho que é até mais importante, é porque o meu computador não suporta fazer edição de vídeo. Eu não consigo editar. Eu consigo fazer isso no estúdio, né? No aplicativo, no site do YouTube, mas eu não consigo fazer isso no meu computador. Já tentei fazer em outras ocasiões com a Carla, mas não dá certo. Então, voltando em relação ao The Egg, não que alguém tenha pedido, mas é que na verdade eu também não vou falar especificamente sobre The Egg, e sim sobre coisas que aconteceram ao longo da vida para poder chegar naquilo. Elsa, deixa a mosca. Ai, ela vai fazer bagunça. Deixa eu tirar ela dali. Não sei daí. Vai acabar derrubando as coisas. Pronto, tirei ela. A gata tá doidinha por causa de uma mosca. Então, todas as coisas que eu passei antes de ter assistido essa animação e as coisas que eu passei depois me moldaram para eu ser quem eu sou. Na verdade, isso acontece com todo mundo. Você só é quem você é porque você passou por várias experiências. E, curiosamente, algumas experiências que nós passamos, elas geram determinados resultados e possibilitam que a gente tome determinadas decisões. E aí, essas decisões somadas, elas levam a gente para onde a gente está. Se a gente não está satisfeito com o local onde a gente está, a gente tem que fazer uma reflexão e pensar onde eu gostaria de estar, onde eu quero estar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Um exemplo que eu posso tomar é o meu próprio. Quando eu tinha 17 anos, eu queria contar uma história. Na minha cabeça, eu tinha que contar uma história. Já tinha mestrado RPG por alguns anos. Quem não sabe o que é RPG, é um sistema de jogo. Não é jogo de computador. Você cria um personagem e você interpreta esse personagem, seguindo as regras que já estão estabelecidas. É como se você pegasse e misturasse ao mesmo tempo os jogos de tabuleiro, com as regras que existem nos jogos de tabuleiro, com teatro. Foi mais ou menos assim que ele foi criado, na verdade. Os RPGs eles foram inspirados em jogos de tabuleiro. Claro, foram aperfeiçoados, porque não é simplesmente você pegar e mexer pininhos em cima de um tabuleiro. Você tem que assumir determinadas responsabilidades. O seu personagem ele evolui no jogo a partir da sua postura em relação àquilo que ele é. Mas, ignorando essa parte, eu mestrei, então eu tinha que inventar as histórias. Tinha que ter uma narrativa. As pessoas elas iam jogar e elas queriam saber o que ia acontecer. Então você tinha que ter em mente quais eram as variáveis, as possibilidades para você poder contar uma boa história e os personagens tomarem decisões em relação à história que estava sendo contada. Então a gente. E também, porque os meus pais, a minha avó, principalmente a mãe do meu pai, eles contavam muitas histórias de coisas que tinham acontecido no passado. Principalmente coisas fantásticas. Essas coisas me chamavam muita atenção, chamavam a atenção dos meus irmãos. E eu queria contar uma história. Principalmente uma história que tivesse esse aspecto fantástico. Eu comecei a idealizar isso
em mais ou menos 1999, 2000, tá? 2000. Eu só fui escrever uma história que eu estava satisfeito em 2016. Foram 16 anos, passando por várias experiências de vida para poder chegar num determinado momento e falar: não, agora eu posso contar uma história. Agora eu acho que eu tenho alguma coisa para contar. E eu contei, eu escrevi, tá publicado. Acho que até tem um link para poder ler no, aqui no canal. Tem no meu perfil do Instagram. Eu espalhei por vários lugares, porque eu queria que as pessoas lessem. E, e aí quando a gente começa a pensar, beleza, o que aconteceu para você chegar num determinado momento da sua vida e poder contar uma história? Eu passei por várias experiências e assim como eu, todo mundo passa por várias experiências. Existe um, um certo problema em passar determinadas experiências, porque parece que às vezes a gente se esquece como aquela experiência aconteceu. Uma vez eu vi um cara contando numa palestra sobre, por exemplo, a neve. Ele estava contando a história de um cara que tinha viajado para um país que tinha neve. E nos primeiros dias ele ficou maravilhado, porque a experiência era muito parecida com os filmes que a gente assiste, né? Aqueles filmes especiais de Natal, em que as pessoas saem, tocam música e tal. Mas depois isso passou. E as roupas ficavam encharcadas e não secavam. Ele ia vestir uma peça de roupa, ela estava úmida. Precisava de várias peças de roupa para poder sair à rua, porque estava muito frio. Para poder tirar o carro do lugar, tinha que tirar a neve. A neve cobria tudo, cobria o carro, cobria a calçada, cobria todos os lugares. Você não podia fazer nada pro lado de fora da casa sem roupa pesada, né? Igual a gente aqui no inverno aqui, pelo menos em São Paulo, no estado de São Paulo, pelo menos na maior parte do estado, você consegue sair no inverno com uma calça jeans, um tênis e uma camiseta à tarde. E no dia de neve, não, você não tem como fazer isso. Tem que sair com vários casacos, tem que tampar, usar protetor na orelha, usar luva, etc. As botas têm que ser adaptadas, porque senão você pode ter um congelamento do pé, do dedo do pé, pode ficar doente e tal. E aí, passado um mês que ele fica no lugar, ele volta muito, com muita raiva para casa e fala que nunca mais vai passar por aquela experiência. Só que o tempo vai passando, ele vai assistindo novamente esses programas que vão falar sobre essa experiência maravilhosa que é viver na neve, e em dado momento a experiência que ele tem, na mente dele, pelo menos a memória que ele tem, é que não foi tão ruim assim. Isso acontece com relacionamentos também. Eu já vi, por exemplo, já que eu trabalhei com vários adolescentes nos últimos 10 anos, antes de sair do emprego de professor, a pessoa ou terminar um relacionamento com uma pessoa que era nitidamente alguém ruim e começar com outra igual, com a mesma postura, que a gente sabia que tinha a mesma postura, ou termina e volta com a mesma pessoa. Isso muitas vezes acontece porque a memória que a pessoa tem, ou ela é muito ruim, na verdade não, é porque muitas vezes a memória da pessoa acaba privilegiando determinadas experiências em detrimento de outras. Ah, ele me humilhava. Ah, não, mas ele pelo menos me levava para sair. Ah, ele fazia tal coisa. Ah, mas pelo menos ele fazia B. Então, às vezes, a experiência ruim que a pessoa teve, ela acaba ignorando, ela acaba deixando de lado por conta de determinadas memórias positivas que ela teve, de memórias positivas, de eventos positivos que ela passou. Então, ela acaba priorizando essas experiências, priorizando essas memórias, mesmo que aquelas que foram as memórias ruins tenham sido piores. E aí, quando ela volta pro relacionamento, passa algumas semanas, a pessoa finge que mudou, isso eu já vi acontecer também. A pessoa assume um personagem, a gente chama isso na sociologia de papel, a pessoa assume um novo papel, que é uma forma de se comportar que é mais aceitável para o outro. Só que esse papel, se ele é muito diferente do que a pessoa é, uma hora ele vai cair, esse papel não vai se sustentar e a pessoa começa a fazer as coisas. Desde voltar a humilhar a pessoa, mentir, agir de forma grosseira. Isso acontece muito, que eu já vi também. O cara ele é maravilhoso com a namorada sozinho, mas quando tá entre os amigos ela vira
escada para as piadas dele, para as humilhações dele. Então todos esses comportamentos eles acabam voltando. Eles acabam voltando, não, eles acabam ficando evidentes novamente. E a pessoa se lembra por que ela terminou aquele relacionamento e acaba desistindo, acaba saindo do relacionamento. Estou falando só de relacionamento, a gente pode pensar em qualquer outra coisa. Um emprego, um lugar, uma amizade, coisas que a gente passa ao longo da vida. A gente tomou determinadas decisões que foram melhores para nós por causa desses eventos que a gente passou. Por exemplo, terminar um relacionamento ruim porque a gente foi humilhado, a gente foi agredido, etc. Passado algum tempo, a gente está vivendo melhor, mas porque a gente está passando por um determinado momento difícil, uma carência, por exemplo. Carência afetiva é uma coisa muito comum entre as pessoas, principalmente entre os jovens. A pessoa está passando por uma carência afetiva e ela volta com aquele relacionamento que ela sabe que é ruim. Quer dizer, na memória dela, as experiências ruins estão lá. Ela poderia chegar a essa conclusão: não, meu relacionamento foi ruim, não tem sentido eu voltar com aquela pessoa. Mas ela acaba voltando porque ela acaba priorizando. Por causa desse momento que ela está passando, ela acaba priorizando determinadas memórias que privilegiam uma resposta positiva e dizer, ah, não, vou voltar com a pessoa porque ela não é tão ruim assim. Então, assim, o que eu queria dizer, na verdade, não é tanto sobre esses momentos ruins que a gente passa, mas como as experiências que nós passamos deveriam ser valorizadas. Se eu cheguei onde eu cheguei, se eu fiz as coisas que eu fiz, que em alguns casos eu até me orgulho, como por exemplo escrever um livro, escrever contos, mudar de cidade, procurar outro emprego. Claro que foi com a ajuda da minha esposa, dificilmente a gente vai tomar uma decisão sozinho. Mas todas as coisas que eu passei, que eu me orgulho, que eu me sinto bem em saber que eu fiz, elas são resultado de várias experiências que eu passei, coisas que aconteceram e que me fizeram tomar determinadas decisões. Isso é uma coisa importante quando a gente fala sobre a vida. Você só toma boas decisões se você tem muitas experiências, boas ou ruins. A gente pode ter experiências horríveis na nossa vida, a gente pode fingir que elas nunca existiram e passar a ignorá-las, ou a gente pode tentar encontrar uma, uma forma de olhar para elas, respeitá-las, mas sabendo que a gente não quer mais passar por aquilo, nem próximo daquilo. Sejam com pessoas, sejam com lugares, seja com qualquer coisa.